amada Igreja do Senhor. Amém. Paz a todos. Paz que alimenta, paz que sustenta. Essa paz que o mundo não dá, só Jesus dá a verdadeira paz. Amém?
Sejam todos bem-vindos a este culto. A continuação, o diretor da sequência. A paz do Senhor, irmãos. Enquanto que os irmãos estavam cantando esse louvor, me lembrei que quando Jesus apareceu a primeira vez entre os seus discípulos, logo após a sua ressurreição, o que ele falou? Paz seja convosco. Por isso, quando um irmão encontra um outro irmão na rua, em qualquer lugar, diz, a paz do Senhor. Maravilhoso. E vocês, então, irmãos, todos bem-vindos, em nome do Senhor, em nome de Jesus, com a paz do Senhor. Como é que foi a semana? Boa? Abençoada? Estamos todos livres, né? Amém. Graças a Deus por isso. Porque nem a gente todos sabe, né? O pastor está num trabalho fora do nosso estado. Deus precisou dele lá, né? Então, vamos agradecer a Deus. Não vamos esquecer de orar pelo nosso pastor. Então, você que veio, muito obrigado. Você que veio à casa de Deus, veio à casa do Senhor, mesmo sabendo que o pastor não está. Mas o Senhor Jesus está. Porque quando os discípulos estavam reunidos, faltou alguém, né? O Tomé. Jesus apareceu e disse, paz seja convosco, os abençoou. E quando os discípulos saíram, encontraram Tomé, disse, Tomé, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Nós estávamos no culto, Jesus ressuscitou, Jesus estava lá em nosso meio. Ah, disse Tomé, eu não acredito, eu não vi. O dia que eu ver ele, aí eu vou acreditar. A hora que eu botar minha mão lá, assim, onde é que ele foi pregado, ali onde é que o soldado furou ele, aí eu vou acreditar, senão eu não vou acreditar. Vocês estão inventando isso para mim, né? E muitas vezes não acontece isso na nossa vida. Muitas vezes a gente não acha assim, puxa, mas será verdade mesmo? Eu estava assistindo um programa de televisão esses tempos, onde é que teve um servo de Deus pregando e falando sobre cura divina, sobre milagre. E depois ele disse, agora nós vamos orar, e você que está enfermo, você que tem qualquer problema na sua vida, coloque a sua mão, e sobre onde é que você tem a tua necessidade, que eu vou orar, e o Senhor Jesus vai operar na tua vida. E quando ele terminou a oração, lá atrás alguém levantou a mão, lá outro dando testemunho, alguém que estava comigo ainda disse, olha só como é que esses crentes são uns fingidos, eles inventam essas coisas só para dar audiência. Aí eu digo, não. Certa vez, quando Jesus passou, viu um jovem sentado, né, cego de nascença, aí os seus discípulos cutucaram, mestre, estás vendo esse moço aí? Ele nasceu assim. A culpa é dele? O pecado foi cometido por ele ou por seus pais para que ele nascesse assim? Aí Jesus disse, não foi ele culpado, não foi nem os seus pais. Mas Senhor, então por que aconteceu isso? Jesus disse, isso aconteceu, ele nasceu assim, para que Deus pudesse se manifestar na vida dessa pessoa, nessa família. Aí Jesus fez o milagre, cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos dele, mandou ele se lavar, e quando ele voltou vendo, ficou feliz, ficou alegre. Aí o que aconteceu? Os pastores, os sacerdotes, né, os escribas, os fariseus, pera aí, você não era cego? Sim, eu era cego. Mas cego nada, tu era um fingido. Não acreditaram, mesmo sabendo que ele havia nascido cego, quando Jesus fez o milagre, não acreditaram. Imagina nós hoje, né, prezados? Quem somos nós, né? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus ainda é o mesmo. Porque a Bíblia nos diz que ele não muda, não mudou e jamais vai mudar. Porque ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a quem iremos nós, disse Pedro, né? Quando os discípulos começaram a se retirar, quando Jesus começou a fazer uma pregação mais forte, ele olhou para o lado, e vocês não querem ir também? Aí Pedro disse, Senhor, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, irmão, sinta-se abençoado, sinta-se feliz na casa do Senhor, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. Mesmo se o pastor não está, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, está presente, porque ele prometeu que onde é que estivessem reunidos 2, 3, 10, 100, 1 milhão, em nome dele, ali ele estaria no meio. E o Senhor não falha. Nós muitas vezes podemos ser falhos, e somos bastante falhos mesmo, mas o Senhor não. Se ele promete, ele cumpre. Então, prezado, você que veio na casa de Deus nessa noite, sinta-se abençoado desde já.
em nome de Jesus. Eu trouxe a minha Bíblia, prezados. Se alguém quiser, eu quero ler convosco um versículo para a abertura desse culto. É no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Quero ler convosco alguns versículos e agradecer ao nosso bom Deus por esse grande momento na casa do Senhor. O livro de 2 Reis, capítulo 5, quero ler convosco do versículo 9 a seguir, e nos diz assim, não, vamos ler do 8, e diz assim: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se porá em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, falando: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Graças ao nosso bom Deus. Olha só, prezados, se nós olharmos para essa passagem bíblica, é algo realmente verdadeiro, que havia um homem na Síria de nome Naamã. Ele era um general do exército da Síria, e ele era um homem muito amado pelo seu povo, porque através dele, através das suas estratégias de guerras, Deus deu um grande livramento para o seu povo. Então, eles o amavam, o queriam bem. E esse homem, Naamã, porém era leproso. Ele tinha algo na vida dele que o deixava preocupado. Mas tinha também na sua casa uma empregada, uma menina dos filhos lá de Israel, uma hebreia, que estava a serviço da esposa de Naamã. E eu até parece que eu vejo que certa vez aquela menina, ou aquela moça, chegou para a sua senhora e disse: Minha senhora, eu estava vendo que o meu senhor, o teu esposo, ele tem uma doença. Oh, mas o que isso te importa? Vai cuidar dos teus afazeres. Ela disse: Não, eu só me lembrei que se ele estivesse lá na minha terra, se ele estivesse lá na minha igreja, lá tem um homem de Deus, que ele ora e as pessoas ficam curadas. O nosso Deus faz isso. E aquilo começou a mexer na vida daquela senhora. Até parece que eu vejo ele voltando para casa no final de mais um dia de trabalho. A sua esposa, quem sabe, toda carinhosa, chegou perto dele e disse: Meu senhor, tenho uma novidade para você. Mas o que foi? O que aconteceu? A tua empregada te desobedeceu? Não, senhor, algo melhor. Descobrimos a cura para o teu mal. Ah, mas o que está acontecendo? Como é que é isso? Como é que é? Lá na terra dela, lá em Israel, lá naquele povo, lá no meio dos crentes, tem um homem que quando ora, Deus opera e faz milagre. Ah, mas então eu vou ter que ir lá. Ah, o Naamã ficou todo animado. Olha só como a fé dele ficou forte. Ele acreditou. Se ele falasse: Não, o que é isso? Não adianta, não acredito nessas coisas. Não vai dar, não adianta, não ia resolver nada. Ele foi lá, falou com o seu rei, e o seu rei autorizou Naamã a ir até Israel para voltar de lá curado.
Só. Naamã, um grande guerreiro, um grande general, um grande soldado, junto com uma grande comitiva, foram para onde? Para o rei de Israel. Em vez de ir na casa de Deus, eles foram onde é que eles acharam que chegaram lá com a carta trazendo do rei da Síria, dizendo: estou enviando esse meu soldado aqui para você curar ele. Mas aí não, aí o rei de Israel ficou bravo, né? Ficou: onde é que já se viu? Esse homem está declarando guerra contra o meu povo, onde é que já se viu? Eu não sou Deus, eu não posso curar ele? Mas já mandou ele embora e já ficou bravo. E começou, e o Naamã então saiu dali desanimado, saiu triste, porque não foi no lugar certo. E você, querido, prezado, nessa noite você veio ao lugar certo, você veio na casa de Deus. E aquele Naamã foi um pedaço. Eliseu, aquele profeta, aquele homem de Deus, ouviu essa conversa. Diz ele: rei, nós somos o povo de Deus, manda ele vir para mim, manda ele vir aqui. Aí tu vai descobrir, rei, que ainda existe Deus em Israel. Tu vê que nem o próprio rei não tinha mais fé, tinha se distanciado dos caminhos do Senhor. E o que aconteceu? Alguém foi lá, avisou Naamã, toda aquela comitiva, aquele grande multidão de pessoas, na frente da casa do Eliseu, né? Quem sabe uma choupana, uma casinha humilde. Geazi, né? O menino foi lá, olhou, foi para dentro. Diz: Eliseu, tu nem sabe, tem um exército lá fora, o que nós vamos fazer agora? O que vai ser de nós? Mas o homem de Deus estava preparado, ele já estava de joelho, ele já estava pedindo a Deus, e Deus já falou para ele: vai, manda esse moço lá avisar aquele homem grandão lá, que ele tem que se humilhar primeiro, ele vai ter que descer do seu cavalo, ele vai ter que descer lá para baixo, no barranco do rio, vai ter que entrar dentro da água, vai ter que descer lá embaixo, vai ter que se purificar, aí ele vai ficar curado. Imagina, né, aquele menino, aquele jovem, aquele moço chegando na porta, abrindo a porta, quem sabe tremendo, e mandar um general tomar banho, né? Que afronta, que coragem. Eu não sei se eu teria coragem de fazer, mas como Deus mandou, e o Geazi foi dizer: senhor, seu Naamã, o meu patrão disse para o senhor ir lá no rio, lá, mergulhar 7 vezes lá que tu vai ficar bom. Fechou a porta, mas aquele general já ficou incomodado. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Eu achei que ele ia vir aqui fora, ele ia fazer um sermão bonito, eu achei que ele ia abrir a sua Bíblia, ele ia ler uma palavra, eu achei que ele ia passar a mão sobre... eu queria ficar... Não é assim que muitas vezes nós imaginamos a bênção? Que nós queremos que a bênção chegue a nós do nosso jeito? Se não for desse jeito, eu não quero. E aquele homem saiu triste, chateado. Me lavar. Quem sabe tinha chovido, quem sabe o rio estava sujo ainda. Podia ter falado, ele ainda falou: olha, os rios ali, Parfa e outro rio ali, Abana, são muito melhores do que todas as águas sujas, poluídas que tem aqui. Podia ter me lavado lá, ter ficado bom. Não vou, não. Saiu. Mas sempre tem alguém de bom coração, né? Sempre tem alguém que chegou perto e disse: meu senhor, sim, posso te perguntar uma coisa? Uma pergunta? Se aquele profeta lá tivesse falado para você descarregar uma carga de ouro lá, tu não tinha dado para ele em troca da cura? Puxa, não tinha pensado nisso, né? Claro que sim, né? Se ele tivesse mandado você pegar uma pedra de todo tamanho nas costas, carregar até lá em cima da montanha lá, fazer um sacrifício de tolo, tu não terias feito? Teria feito. Tivesse pedido para você subir ao degrau da igreja de joelho, você não teria feito? Pois é, né? Mas ele simplesmente pediu para você ir lá no rio te lavar. Não tem nada de mal nisso. Conseguiu convencer o grande general. Lá foi aquele grande general com todos os seus apetrechos, todos os seus escudos. Começou a desencilhar, teve que se humilhar. E muitas vezes, irmãos, a bênção só nos alcança quando nós nos humilhamos. A bênção só chega até nós quando nós chegamos lá embaixo. Quando nós lermos na Bíblia, toda vez quando a palavra de Deus chegou para alguém, a palavra diz assim: levanta-te. Por quê? Porque ele estava prostrado.
Jamais Deus falou com alguém que estava em pé, que estava... Não, sempre quando tu lê na Bíblia, levanta-te e vai à casa de tal, levanta-te e faça isso, levanta-te porque a tua oração foi ouvida. O rei Neemias estava deitado na cama e o profeta disse, põe a tua casa em ordem que tu vais morrer. Ele chorou, deitado, e Deus ouviu a oração dele. Aí o profeta voltou lá e disse, avisa ele para levantar que ele está curado, mais 15 anos de vida. Então, se tu quer que o Senhor fale contigo, se você quer que o Senhor faça algo na tua vida, vamos seguir o exemplo, vamos nos humilhar aos pés do Senhor. E aquele Naamã desceu do seu cavalo, quem sabe botou o dedão lá na água, mas está frio, né? Não, mas é para você entrar lá, não é só para molhar o dedão. Mas será que não chega só um pouquinho? Não. Quando o Senhor diz mergulhar, é mergulhar, porque a bênção é grande. A lepra não tinha cura. O fim dele era morte. E é uma doença muito rápida, não tinha muito tempo. Tá bom. Quem sabe ele entrou na água, quando molhou seu machucado, ainda ardeu. Piorou. Está doendo agora, já nem estava doendo mais. Mas o profeta mandou mergulhar. Mergulhou. Levantou. Olhou. Não aconteceu nada. É para mergulhar de novo. Quem sabe 5 vezes. Quem sabe na 6ª vez já estava sangrando. Saiu a casquinha, né? Amoleceu com a água. Olha só, em vez de curar, está pior, não está acontecendo nada. Não, o profeta mandou mergulhar 7 vezes. E lá foi Naamã a 7ª vez. Abaixou, mergulhou. Quando ele voltou, eis o milagre. Ele estava curado. E agora o que vai ser? Voltou para a casa do profeta. Não dá para deixar assim. Preciso agradecer. Portanto, irmãos, quando nós recebemos algo do Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Vamos dar graças a Deus, vamos glorificar ao Senhor, porque não tinha mais esperança nenhuma para Naamã, mas o próprio Senhor Deus ouviu a oração de uma menina, e essa oração tocou no coração de sua senhora, que tocou no coração de Naamã, que tocou no coração do homem de Deus, e o milagre aconteceu. Ele voltou lá com presentes, ouro, prata, vestes e um monte de coisa. Não aceitou não, disse, não, a bênção não se compra, a bênção de Deus não se vende, a bênção é para quem crê, e para quem precisa, e para quem busca, e para quem merece. E nós estamos aqui, irmãos, mais do que merecedores da palavra de Deus, mais do que merecedores das bênçãos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos cabeça, Ele não nos chamou para nós ser lá o restinho atrás, não, o Senhor nos chamou para nós usufruirmos do bom e do melhor. Se não está acontecendo na minha vida, a culpa não é do Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar. Talvez é por causa que nós somos que nem Naamã, se não for daquele jeito eu não quero. Mas quando ele se humilhou, obedeceu, ele foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, quem puder, lógico, e queremos orar agradecendo ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai Santo e maravilhoso, por esse dia, essa semana abençoada, qual tens nos guardado e nos abençoado e protegido. Tudo tem dado certo na nossa vida, Senhor, te agradecemos. E se tem algo, Senhor, em nós que não te agradou, que não edificou, Senhor, perdão, pedimos que Tu nos perdoe, nos dê vitória, nos dê graça. E abençoe, Senhor, esse culto nessa noite. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada coração que se faz presente, aos demais que estão em casa, aos que não puderam vir, aos que têm outro compromisso, Senhor. Abençoe também o nosso pastor, usa ele nas tuas mãos lá no outro estado, ali onde é que Tu o levou para fazer a Tua obra. Te agradecemos, Senhor. Seja feito a Tua vontade na vida de cada um de nós. É a minha oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pois vamos se assentar e nós queremos louvar o nome do Senhor. Muitas vezes a gente ensaia e chega aqui e ainda dá uma falha. Mas isso é a prova que nós somos perfeitos. Quem é perfeito é Ele, né? Amém? E nós, como seres humanos limitados, muitas vezes a gente pensa, a minha fé é tão pequena, mas Jesus, Ele está a contemplar a minha fé, a tua fé e a nossa fé. Amém? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crer no Pai.
sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, igreja? Vamos aquecer a nossa alma louvando ao Senhor. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre
Naamã não tivesse tido fé, não tivesse obedecido, nada teria acontecido e nós não teríamos esse testemunho de fé na palavra do Senhor. Então, queridos, não desanimem não. As lutas estão aí, sim. Tem problema? Não tem. Ou vocês acham que não tem problema? Tem. Vocês acham que o pastor não tem problema? O pastor não tem luta também? Quem sabe muito mais luta do que nós. Porque o pastor, ele sofre junto conosco. Quando nós temos um problema na nossa vida, e muitas vezes a gente fica sem ação, a gente quase desanima, a gente se lembra do pastor, me ajuda em oração. Procura o pastor, diga, pastor, estou passando por isso, por aquele outro, me ajuda em oração. O pastor nunca vai dizer, também para quem foi? Não, ele vai dizer, irmão, vem cá, vamos orar, o Senhor vai abençoar. E graças a Deus, porque Jesus mesmo disse, orai uns pelos outros. Portanto, se você veio aqui nessa noite com um problema, não importa qual for, não leve esse problema junto de volta para casa. Deixa ele aí. Venha te lavar, limpar no rio, que é o rio da água viva. O rio que é Jesus Cristo, que sai do ventre de Jesus. Porque quando o soldado furou, ele saiu o quê? Sangue e água. Graças ao nosso bom Deus, que o Senhor ainda é o mesmo. Então eu acho que domingo que vem é o primeiro domingo de manhã, né? Então domingo nosso culto, se não me forte memória, vai ser domingo de manhã, culto de Santa Ceia. Vamos nos preparar, porque a palavra de Deus nos diz que é para nós nos examinar a nós mesmos, né? Deus, mas então se eu não tiver em ordem com Deus, então eu vou participar da Santa Ceia do corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós devemos participar sim, mas para isso precisamos botar a nossa vida em ordem. Não vamos ser réu nem culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E quarta-feira, então, nossos cultos ainda vai ser no WhatsApp, né? Quem tem acompanhado, tem sido abençoado lá em casa, tem acompanhado, tem sido maravilhoso e tem sido engrandecedor em nossa vida. E demais, o irmão Rodrigo parece que foi o primeiro culto de jovem, né? Então depois o irmão vai ter toda a liberdade. Eu queria ver também, mas já que fosse tão jovem, assim, né? Mas quem sabe um dia a gente vem também junto, né? Deus possa dar bem. Como dizia o meu pai, isso é dos 8 aos 80, né? Estamos jovens, até tem uns jovens mais novos e uns jovens mais antigos, né? Mas somos jovens, né? Então era isso, nossos anúncios e mais louvores. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, nós queremos estar nesse momento orando. Em sequência queremos louvar mais os louvores ao nome do Senhor. Depois vou chamar o irmão Rodrigo, que Deus vai trazer algo para nós através do seu sábado. Prepara o nosso coração, que com certeza o Senhor tem uma bênção para todos nós. Quero convidar para uma das irmãs corajosas orar essa noite. Irmã Suzane, agradeça a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e Deus vai abençoar a todos. Se você quiser se pôr de pé para louvar o Senhor, fique à vontade. Tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor.
Podem vos assentar se quiserem ficar em pé. Vamos cantar uma música que fala sobre entrar no Santíssimo Lugar. É um hino muito antigo, mas atual ao mesmo tempo. Amém? Pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a Deus. Passo pelo holocausto e eu me limpo no sangue de Jesus. No santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote. Já
Boa noite, irmãos. Saúdo todos os irmãos na paz do Senhor. Que hino mais lindo. Não conhecia, muito lindo. Que Deus continue abençoando vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Me tocou o coração começar a mensagem dessa noite com esse versículo, sempre para lembrar que quando a gente faz um estudo da palavra, e eu vou convidar os irmãos para a gente fazer um estudo em particular da palavra, que a palavra ela faz parte de um contexto, e toda a Escritura, de capa a capa, é inspirada por Deus. Não tem nenhum trecho da Bíblia que tenha mais inspiração ou que tenha menos inspiração. Toda ela foi inspirada por Deus e toda ela é útil para a educação, para a repreensão e para a correção. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, humildemente, para a gente fazer um estudo da palavra nessa noite. Gosto sempre de deixar registrado aqui, os irmãos já sabem, não sou um teólogo, não sou um pastor, um pregador experiente, mas humildemente eu venho aqui convidar os irmãos para a gente fazer um estudo da palavra de Deus. Então, por favor, abram suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 14, tá? Marcos, capítulo 9, versículo 14. Enquanto os irmãos procuram aí, até o irmão pediu para que eu falasse alguma coisa do evento que nós tivemos ontem. Ontem, então, nós tivemos nosso primeiro encontro dos jovens e adolescentes. E foi muito bom, as coisas ocorreram como a gente tinha planejado, vieram os jovens e foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. Só que naquela animação toda, nós esquecemos de tirar foto, nós queríamos postar no grupo da igreja fotos do encontro, no fim a gente acabou esquecendo da foto, porque estava bom demais, né? E eu também tive que fazer, eu tive que tocar violão, e eu não sei tocar violão. Aí quando a irmã Orli falou assim, às vezes a gente erra, né? É porque não veio ontem, irmã, porque ontem eu errei o tempo inteiro. E eu pensei, a minha carta na manga era o irmão Marcos, mas o irmão Marcos se acidentou, então eu tive que fazer isso. Mas foi muito bom, foi muito edificante, e eu peço aos irmãos que continuem orando por esse ministério, é um ministério muito importante. Nós teremos um evento agora, mais para frente, nós ainda estamos decidindo como é que vai ser a nossa participação, porque está muito em cima, mas que os irmãos continuem orando por cada jovem que estava aqui, também pela equipe que tem trabalhado nesse ministério. Então tá, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Versículo 19. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino:
Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou. Em algumas versões diz que ele gritou e chorou. Creio, ele disse. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, repetindo, o pai do menino fala, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Até aqui apenas, tá? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui cultuando o seu nome e também estarmos reunidos para aprender mais da sua palavra, Senhor. Humildemente eu peço que o Espírito Santo nos dê entendimento do que vamos estudar e que possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. É isso que peço no nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu li esse relato, é um relato que os irmãos já conhecem, eu acabei me colocando no lugar desse pai, porque o que ele fala aqui é uma coisa que, se você fizer uma autoanálise, você vai se colocar no lugar dele também. Ele diz, eu creio, Senhor, mas eu preciso de ajuda com a minha incredulidade. E isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, porque a nossa crença, a nossa fé, ela varia com o tempo, porque nós estamos em batalha espiritual, né? E quando eu li esse texto, eu me coloquei no lugar desse homem e me tocou muito esse texto. Inclusive, esse texto, ele também está em Mateus e também está em Lucas, mas só aqui em Marcos é que traz esse relato do Pai. As palavras do Pai você só vai encontrar aqui. E é muito impactante a forma como ele chega até Jesus. No início, quando nós começamos a ler, no versículo 14, né, diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, ou seja, para que vocês entendam um pouquinho do contexto, Jesus tinha subido ao monte para orar com Pedro, Tiago e João, e quando ele estava no monte orando, apareceu naquele instante Elias e Moisés. A esse episódio se dá o nome de A Transfiguração. Então, depois que Jesus desceu do monte com esses 3 discípulos, ele chega na base do monte e ele percebe que já tinha uma aglomeração ali. Pessoas já tinham chegado ali. E tinham pessoas, os escribas ou os mestres da lei, estavam discutindo com os discípulos. Então ele chega e diz o seguinte, o que vocês estão discutindo? Ele queria se inteirar, o que vocês estão discutindo? E aí esse homem percebe essa oportunidade e, mestre, eu trouxe o meu filho aqui. O meu filho tem sofrido com possessão demoníaca. O meu filho, toda vez que esse espírito maligno que o impede de falar, entra nele, ele tem ataques epiléticos, ele tem todos aqueles sintomas, né, da epilepsia. E muitas das vezes ele pega o meu filho em ocasiões em que ele está perto do fogo, ou ele está perto da água, e o que ele quer matar? Ele está tentando ferir o meu filho. E eu trouxe o meu filho aqui para que o Senhor pudesse libertar o meu filho disso. Eu pedi aos seus discípulos, mas eles não puderam salvar o meu filho dessa condição. E aí Jesus diz aquela frase, que é uma frase dura. Ele diz, ó geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los, até quando eu estarei com vocês? E aí ele diz, traz o menino aqui, traz o menino. E logo que o menino chega, o espírito que está no menino se manifesta, porque vê que é Cristo que está ali. E aí ele começa então a ter todos aqueles sintomas que nós já falamos, ele cai no chão, ele começa a espumar pela boca, e aí Jesus pergunta, desde quando está acontecendo isso? E o pai diz, Senhor, isso acontece desde a infância, isso acontece há muito tempo. E aí ele faz aquele relato, né? Às vezes ele está perto da água, está perto do fogo. Aí ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Está lá no versículo 22, ele diz o seguinte, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, ele não tinha uma certeza de que Jesus poderia curar o filho dele. Ele diz, Senhor, se o Senhor por acaso puder fazer alguma coisa,
faz, por favor. Aí Jesus fala, como assim? Tudo é possível para aquele que crê. E aí ele fala essa frase, que foi a última frase que nós lemos, em que ele diz, eu creio, mas eu preciso, Senhor, de ajuda com a minha incredulidade. Preciso de ajuda com a minha incredulidade. Então, o que eu gostaria de fazer hoje com os irmãos é um estudo, um pouquinho do estudo sobre fé. Vamos entender um pouco o que é a fé e como ela funciona. É claro que vai ser um pouquinho, porque a fé é um dos assuntos mais ricos dentro da Bíblia. Você encontra a fé de capa a capa. Tem muito, muito a se aprender sobre a fé. Eu não poderia explorar todo o contexto da fé. Nós precisaríamos aqui de uns 3 meses aqui com culto todos os dias. É muita coisa, mas eu quero trazer para os irmãos alguns detalhes sobre a fé que a gente pode colocar na nossa vida prática. A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos é com relação à definição de fé. O que é fé? É muito importante recorrer sempre à definição, porque toda vez que você tem uma dúvida, você tem que recorrer à definição. É por isso que a gente olha lá, vamos ver no dicionário o que quer dizer isso. Isso quer dizer tal coisa. Então, eu tenho que recorrer a Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz o seguinte, é uma citação conhecida, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem quiser acompanhar, ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O autor de Hebreus aqui deixa bem claro a definição de fé. Então, toda vez que nós tivermos dúvida com relação à fé, nós vamos recorrer à definição. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, nós estávamos estudando matemática, e o professor sempre, não só um como todos, sempre começavam com as definições. As definições sempre funcionavam como balizador, porque sempre que havia uma dúvida mais para frente, olha a definição, olha lá o que diz a definição. Então, eles sempre começavam com a definição, e a gente sempre se baseava nisso. Eu lembro, por exemplo, quando a gente estava estudando conjuntos numéricos, vou dar só um exemplo aqui, é bem simples. O conjunto dos números naturais são todos os números inteiros maiores do que 0. Essa é a definição, simples assim. Aí o aluno vai perguntar, mas e o menos 5? Entra nesse conjunto? Bom, vamos voltar lá para a definição. São todos os números inteiros maiores que 0 e menos 5 é menor do que 0, então não entra. Então a definição, ela sempre traz, toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente recorre à definição. E é por isso que é importante a gente entender o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fundamento das coisas que se esperam. Você sabe que aquilo vai vir. Você sabe. Isso é fé. Você espera e sabe que vai acontecer. Isso é a nossa definição de fé. É a definição que o autor de Hebreus deixou para nós. E é muito clara até aí, certo? E agora, eu queria explorar um outro ponto, um segundo ponto. Como ter fé? Como que se tem a fé? E agora nós precisamos recorrer a um outro texto, e agora sim os irmãos podem me acompanhar ali, porque nós vamos explorar bastante. Romanos capítulo 10. Por favor, abram a Bíblia em Romanos capítulo 10. Mais para frente um pouquinho. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vou repetir, enquanto os irmãos estão achando. Consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem,
e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a mensagem de Cristo, que é a mensagem do Evangelho, é ponto de partida para que a gente possa ter fé. Agora, a definição de fé é ampla, mas agora a gente afunilou um pouco, porque aqui nós estamos falando especificamente de fé em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo o seguinte: como terão fé se não ouviram falar dele? Que é o que está descrito, por isso que eu pedi para vocês abrirem. Versículo 14, dá uma olhadinha no versículo 14, ele diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta, certo? Depois ele faz uma outra pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Segunda pergunta: e como crerão naquele que não ouviram falar? Como nós vamos crer em Cristo se não ouvimos falar de Cristo? A fé em Cristo Jesus, Paulo está deixando muito claro aqui, a fé em Cristo Jesus vem de ouvir a palavra. Ouvir a palavra. É ler? É ouvir. Ouvir é ouvir. Por quê? Porque nós vamos ver que todo esse processo de fé constitui um ciclo virtuoso e que nós fazemos parte desse ciclo. Vocês vão enxergar, vocês vão entender. Então, para que alguém tenha fé, é necessário que ela escute, que ela ouça a palavra. Do contrário, como ela vai crer se ela não ouviu? É o que Paulo está dizendo. Mas Paulo não termina. Continuando ainda no versículo 14, ele diz: e como ouvirão se não houver quem pregue? Então veja, nós estamos fechando o ciclo. Primeiro você, para ter fé, precisa ouvir. Se você ouve, é porque algo foi dito. Mas ele continua. Ele continua. E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, aí nós temos mais um elo da corrente. Primeiro você tem fé quando ouve. Se você ouve, algo foi dito. E se foi dito por alguém. Então existe um ciclo da fé em que nós, em algum momento, entramos nesse carrossel. Porque se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui reunidos, é porque nós temos fé em Cristo. E se nós temos fé em Cristo, é porque em algum momento alguém falou de Cristo para nós. Se você nasceu num lar cristão, você cresceu ouvindo de Cristo. Agora, se você não veio de um lar cristão, se Jesus teve que resgatar você do lamaçal do pecado, ele certamente usou alguém para falar de Cristo para você. Então esse ciclo não se perde, esse ciclo sempre está se completando. E agora é nossa responsabilidade continuar esse ciclo. Agora que nós já passamos por esse processo, agora que nós já ouvimos a mensagem do Evangelho, e agora que nós temos fé, nós temos que fazer o quê? Não podemos quebrar essa corrente. Não podemos quebrar essa corrente. Nós temos que continuar falando de Cristo para as pessoas, para que mais pessoas possam crer. Do contrário, elas não podem crer, porque não tem quem fale. Quem vai falar agora somos nós. Alguém falou para nós. E agora é a vez da gente falar para alguém. Entenderam então esse ciclo ou não? Fé vem de ouvir. Se a gente ouviu é porque algo foi dito. E se algo foi dito é porque alguém falou. Esse é o ciclo virtuoso da fé. E nós estamos agora inclusos nesse ciclo. Nós estávamos fora, entramos, fazemos parte dele. E agora é nossa responsabilidade fazer o quê? Trazer mais gente. Trazer mais gente. Só que tem um detalhe. Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte. De quem que ele está falando afinal? Paulo está falando dos judeus. E no contexto, lembram que eu falei no início? A gente não pode arrancar uma coisinha do contexto. No contexto, Paulo está dizendo assim: eles ouviram e não creram. Que é o que está lá no versículo 18. Porque ele fala assim: mas eu pergunto, e eles ouviram? Claro que sim. Aí você vai dizer: então essa tua teoria está furada.
porque como é que eles ouviram e não creram? Mas eu não disse que era só isso. Eu disse que também era isso. Isso é fundamental, mas não é só isso. É necessário, então, querer. É necessário ter disponibilidade. Do contrário, só ouvir não adianta. Então, o processo de fé começa com ouvir a palavra, mas a pessoa precisa querer, precisa haver disposição. Certa vez, um homem estava semeando, e algumas sementes caíram na estrada, e os pássaros comeram. Outras sementes caíram em solo pedregoso, brotaram, e o sol torrou elas. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, elas até brotaram, elas cresceram, mas elas ficaram ali encruadas, ali, ficaram atrofiadas, não deram fruto. Mas algumas sementes caíram em solo fértil, em solo bom, e brotaram. Deram fruto 30, 60 e 100. Ou seja, a palavra do Evangelho precisa ser dita por nós. Nós precisamos falar de Cristo para as pessoas. Mas é evidente que muitas pessoas não vão ligar para isso, mas outras vão. E é essa sementinha que brota. Então é necessário que a gente continue pregando para as pessoas. Sabe como é que seu amigo do trabalho vai ter fé? Quando você falar de Cristo para ele. Do contrário, a corrente está quebrada. Não, o pastor não vai ir lá falar com aquela pessoa. É você que tem que falar com aquela pessoa. Você está no trabalho, você está no supermercado. É você que tem que falar. Sou eu que tenho que falar. Nós temos que manter esse ciclo funcionando. E eu posso garantir para vocês uma coisa. Que milagres não geram fé. Não geram. E eu vou explicar. Para aquele que tem fé, até o bater das asas de uma borboleta é um milagre. Agora, para aquele que não tem fé, qualquer coisa, por mais absurda que seja, é só mais algum fenômeno da natureza que não tem explicação. Não é fé, não gera fé. Você vai na praia, senta na sua cadeira ali, coloca os pezinhos na areia, fica olhando o mar, certo? Você vê as ondas, vê tudo aquilo. Alguma vez você já viu o mar se abrir? Já viu o mar se abrir? Fazendo um corredor assim? A Bíblia nos diz, lá em Êxodo 14, que o mar se abriu como um corredor, parede dos dois lados, e não ficou barro, ficou seco. O povo passou a seco, o povo não pisou no barro. Você já viu isso acontecer na praia? Você já foi na praia, já viu isso acontecer? Não viu, mas aquele povo viu. E isso não foi suficiente para aquele povo crer. Você já viu o pão cair do céu? Esse povo viu. Esse povo viu. Êxodo 16. Deus disse, vou mandar pão do céu. Esse povo viu isso e não creu. Já viram água sair da rocha no deserto? Também não viram. Mas esse povo viu. Então, eu posso garantir para vocês que milagres não geram fé. Mas, se você tem fé, milagres aumentam a sua fé. Essa é a questão. Então, não fique esperando um milagre para ter fé. O ciclo da fé é aquele ciclo que nós descrevemos. E o que eu queria falar mais ainda é sobre o produto da fé. A fé, ela causa resultado, ela traz resultados. Inclusive, lembram do colégio lá, quando a gente fazia uma continha, e depois a gente queria saber se aquela continha estava certa, a gente fazia a prova real. Uma das formas como você pode saber se a sua fé é genuína, se a sua fé está no caminho certo, é ver os resultados da fé. É ver se a fé está surtindo o efeito que deveria surtir. Vejam comigo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
É Tiago falando aqui, certo? Tiago no capítulo 2. Vou repetir. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja, Tiago, mais do que ninguém, sabia que só a fé em Cristo salva. Mas olha, ele faz uma perguntinha sacana aqui. Porventura a fé pode salvá-lo? A fé pode salvá-lo. Mas por que ele faz essa pergunta? Se nós seguirmos o texto, nós vamos ver mais o seguinte, ó. Então vou repetir do início ali, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, estiverem nus, estiverem precisando de roupa, e se tiverem falta de mantimento cotidiano, ou seja, estão passando necessidade, não têm a comida do dia a dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Isso está lá, como eu falei, está em Tiago, no capítulo 2, entre o versículo 14 e o 16. Então veja, o que Tiago está dizendo ali é o seguinte, olha a sacada do Tiago, isso é muito legal, porque ele fala assim, ó, porventura a fé pode salvá-lo? Mas não é a fé que nos salva? Claro, a fé em Cristo Jesus é o que nos salva. E ele faz essa pergunta, a fé pode salvá-lo? A resposta é sim, mas parece que ele está dizendo que não. Mas o que ele está querendo colocar é uma pulga na orelha dessas pessoas, para eles pensarem o seguinte, como assim? Essa fé que vocês advogam, que vai salvar vocês, não causa nenhuma empatia em vocês quando um irmão de vocês está precisando de alguma coisa? Então tem algo errado? Não está certo? Faça uma autoanálise, está faltando alguma coisa. Você diz que a fé vai lhe salvar, mas essa fé te deixa totalmente alheio às coisas que estão acontecendo dentro da sua igreja, as pessoas estão precisando da sua ajuda, o seu vizinho está precisando da sua ajuda. Você não estende a mão, você sabe que a pessoa está precisando e não estende a mão. Que fé é essa? Essa fé vai te salvar mesmo? Pensa bem. Tem que pensar, que fé é essa que vai te salvar? Porque o que salva a gente é a fé em Cristo Jesus. Mas a fé, ela produz resultado. E o que o Tiago está dizendo aqui é justamente isso. Observe a sua fé. Observe aquela fé que você tanto fala que vai te salvar. Ela vai te salvar? Veja bem, você está negligenciando os seus colegas, o seu próximo. Então, é pelos resultados que a gente percebe se a nossa fé está indo pelo caminho certo ou não. Tem um texto que eu gosto muito, que diz o seguinte, veja comigo aqui, ó. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação de vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, essa é a saudação que Paulo está dando aos Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, e ele começa dizendo o seguinte, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. O que ele está dizendo é isso, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E eu sempre lembro de uma coisa, da operosidade da vossa fé. É legal porque essa palavrinha não está mais, se vocês pegarem as traduções mais novas da Bíblia, eles tiraram essa palavrinha. Eles colocaram como obras da vossa fé. Mas eu gosto dessa palavrinha. Eu gosto dessa palavrinha antiga. Aliás, eu sou muito saudosista assim, com algumas coisas. Eu gosto muito das versões mais antigas da Bíblia, quando fala assim, não tosquenejará. Né? Uma palavrinha, o pessoal não sabe o que é às vezes, né? Não cochilará. Né? Então tem palavrinhas que a gente tinha nas versões mais antigas que eu sinto falta às vezes.
e hoje em dia não tem mais essa palavrinha, mas eu gosto muito dela, é operosidade, a operosidade da vossa fé. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3. É uma fé operosa, é uma fé de ação, é uma fé que está borbulhando, não é uma fé morta, é uma fé de ação. Então ele fala, toda vez, irmãos, eu oro por vocês, eu lembro de vocês, e eu lembro daquela fé de vocês, a fé operosa. Temos nós fé operosa? Temos nós tido fé operosa? Fé de obras? Fé que tem resultado? Então, isso é para a nossa autorreflexão, né? Mas a fé não causa apenas obras. A fé nos traz muitas coisas. A fé nos traz muita coisa boa. Eu não poderia elencar todas elas aqui. São muitas coisas boas que a fé traz. Mas tem algumas que eu gostaria de citar. Por exemplo, a fé nos deixa forte, nos dá coragem. 1 Coríntios 16:3 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Firmes na fé. A fé também nos dá coragem para enfrentar as coisas do cotidiano. Fé é o quê? Lembram? É o escudo que protege o cristão. Daí você, com esse escudo, você pode avançar na batalha. Fé nos dá coragem e também é um dos resultados da fé. A fé, ela nos transforma de dentro para fora. É um resultado que vem de dentro para fora. Uma pessoa de fé, um homem de fé e uma mulher de fé é um dizimista fiel. Um homem e uma mulher de fé, ele está disponível para a causa de Deus. Quando a gente diz assim, nós vamos precisar de alguém para pintar aqui a igreja, aquele irmão que levanta a mão, levantou pela fé. Ele tem disponibilidade, ele não quer se aparecer, ele quer contribuir. Fé muda a gente de dentro para fora. O homem e a mulher de fé, ele tem tempo para cuidar do seu relacionamento com Deus. Hoje nós vivemos em um mundo, num tempo em que não há mais tempo. Você já parou para perceber? É faculdade, é filhos, é casa, é trabalho, aí você está em casa, aí vem os trabalhos da faculdade, vem não sei o que mais, você não tem tempo para mais nada, não tem tempo para mais nada. Faça uma análise da vida de vocês, está corrido, eu sei que está corrido, a gente já não tem mais tempo, mas o homem e a mulher de fé acha tempo para o seu relacionamento com Deus. Acha tempo. E leva tempo, irmãos. Porque eu não posso dizer para vocês assim, olha, lê 3 capítulos da Bíblia todos os dias e faz uma oração de no mínimo 5 minutos. Tá bom. Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ler a palavra e meditar na palavra. Meditar requer tempo. Meditar é você ler um versículo que seja, você lê um capítulo ou 2, e aí você para e pensa, que maravilha, como Deus é grande, que loucura isso aqui, que mensagem, nossa, isso aqui entrou certinho aqui, deu tudo certo. Olha, eu estava pensando nisso, eu brinco com a minha esposa muito disso, assim, eu brinco dizendo, Deus das coincidências, porque como acontece coincidências, né? Nós estávamos falando disso, e aí eu vou ler um versículo lá, aí Gabriela, não era o que nós estávamos falando? É assim, Deus das coincidências, né? Então, é necessário, irmãos, a gente meditar na palavra, não só ler a palavra, não é uma coisa passiva, é uma coisa que você tem que ler, você tem que meditar. Eu não posso dizer que a sua oração tem que ser de 5 minutos, de 10 minutos, você vai, se ajoelhe, irmão, faça o que Jesus disse, vá para o secreto do seu quarto. Vocês já notaram como é que Jesus orava? Jesus se afastava. Ele ia para outro lugar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus, nós estávamos lhe procurando. Lembra quando ele está lá na casa da sogra de Pedro?
Aí ele dá um perdido de madrugada, e o pessoal fica, onde é que o senhor estava? Estava orando. De vez em quando, Jesus tinha que sair da multidão e ir em secreto buscar ao Pai. E essa dica, e isso que ele fazia, ele deu como dica. Entra no seu quarto, em secreto, busque a Deus, e em secreto Deus vai lhe recompensar. Então ore, irmãos. Homem de fé, mulher de fé, tem tempo para a oração. Ele dedica tempo para a oração, ele dedica tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra. Isso é muito importante, muito importante. E tem uma coisa interessante que a fé também nos traz, que é mais um resultado da fé, e eu separei porque eu também gostei muito desse, que é a perseverança. A perseverança. Tem um texto também em Tiago. Aliás, eu falo para os irmãos, chegando em casa, dever de casa aqui, ó. Chega em casa, lê Tiago. Tiago é fantástico, fala muito sobre fé. Vocês querem aprender muito sobre a fé? Tiago é um bom começo. E ele fala o seguinte, no capítulo 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ora, ele está dizendo, fiquem felizes, porque vocês estão passando por tribulação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé conduz à perseverança. A prova da fé é a perseverança, resulta em perseverança. Então está mais aí um fruto da fé. A gente conhece os frutos do Espírito, tem os frutos da fé. Está aí um deles, perseverança. Perseverança. Ele diz, a prova da fé. E Deus nos coloca à prova. Pode ter certeza, isso é bíblico, pessoal. Deus nos coloca à prova. Deus deixa a gente entrar no deserto. Aliás, ontem eu estava falando com os jovens aqui e eu lembrei de um episódio muito interessante que está lá em Números no capítulo 13, Números capítulo 13. No versículo 1 diz o seguinte: e Deus falou a Moisés, versículo 1, versículo 2, pegue um representante de cada tribo, veja bem, pegue um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, ou seja, cada tribo tinha um líder, né? Ele queria um filho de cada líder desse, pegue um de cada, vão ser 12, obviamente, e mande eles espiar a terra que eu hei de dar. Veja, olha que o detalhe é milimétrico aqui, ele está num detalhe do texto, ele diz, peguem, façam um grupo e mande eles espiarem a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Veja, não importa o que tem lá, pessoal, não importa se tem gigantes, ele disse, vai lá para espiar o que eu vou dar a eles. E então eles fazem um grupo, e esses 12 jovens, entre eles Caleb e Josué, eles vão e ficam 40 dias lá, observando a terra. E é fantástica a terra. 2 homens para levar um cacho de uva, é fantástico. É terra que dá leite e mel, como eles usam essa expressão, inclusive. E aí eles voltam, e aí eles reúnem a Assembleia de Israel, e aí eles começam a dar o relato deles. E aí eles falam o seguinte, pessoal, a terra é fantástica, a terra é boa. Olha só, eles trazem, inclusive foi o próprio Moisés que diz, né? Se esforcem para trazer uma frutinha de lá. E eles trazem, olha aqui, ó, olha as frutas de lá, que bonito. O pessoal ficou encantado. Aí, Caleb se levanta e diz, ei, pessoal, vamos lá, vamos entrar, essa terra é nossa. Deus disse, essa que vai dar essa terra para nós, vamos lá. E aí então, os outros 10, porque Josué estava com Caleb, os outros 10, não, peraí, não é bem assim, a terra até é boa, mas os caras lá são gigantes, eles estão armados até os dentes, eles têm míssil, eles têm bomba atômica, eles têm tudo lá, nós parecíamos gafanhotos perto deles, ou seja, insetos que seriam esmagados. E aí Caleb, pessoal, a terra é boa, pessoal, vamos, vocês não entenderam? Deus disse que vai nos dar, não. E aí o povo entra em pânico, nesse instante o povo entra em pânico, e eles, já no capítulo 14,
de Números, eles falam o seguinte: quem dera Deus tivesse nos deixado morrer no Egito, ou até no deserto. Se isso é coisa de se falar, olha, eles chegam a dizer, quem dera Deus tivesse nos deixado morrer no Egito. Eles entraram em pânico. E aí, Caleb e Josué continuam, mas pessoal, não é bem assim, Deus vai dar essa terra para nós. E eles continuam naquela, não, murmurando, até que eles se irritam com Caleb e Josué, e eles vão apedrejar esses dois. E é nesse instante que Deus chega, não dá mais, esse povo não dá mais. Aí Moisés tem que intervir e clamar por misericórdia para Deus, pelo povo. E aí Deus diz o quê? Porque tu me pediu, Moisés, só porque tu me pediu, eu vou preservar então o povo, vou permitir que eles entrem na terra prometida, mas não essa geração aqui, só as próximas gerações. Josué e Caleb vão, dessa geração só eles dois. Todos os outros vão perecer aqui, todos vão perecer aqui. De todos, só aqueles dois entraram. Veja, toda uma geração sucumbiu no deserto. Lembram do texto que nós lemos no início? Quando Jesus fala, ó geração incrédula, até quando vou suportá-los? Não é coincidência, é o Deus das coincidências aí de novo. Uma geração toda sucumbiu no deserto. Por quê? Porque não creu. E Deus permite que a gente entre no deserto. Nós cristãos sabemos que o deserto significa provação. E no nosso jargão cristão evangélico, a gente costuma dizer, né? Está no deserto, está em provação. Deus permite. Mas o que é o deserto para quem tem fé? É para deixar a fé ainda maior, a fé ficar ainda maior. Por isso Tiago diz, e eu vou repetir aqui, por isso Tiago diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quer ter perseverança? Então tem que aceitar a fé sendo provada. Se a sua fé não é provada, você não tem perseverança. Uma coisa leva a outra. Entramos em outro ciclo agora. E agora é o ciclo dos frutos da fé. E a fé só produz perseverança quando ela é provada. E Deus permite que nós sejamos provados. Nós sabemos disso. Deus não impediu que aqueles 3 jovens na Babilônia entrassem na fornalha. Deus poderia ter impedido, mas não impediu. Deus fez diferente. Deus entrou com eles. Deus estava lá. Quando Daniel foi para a cova dos leões, Deus poderia ter impedido ele de ir, mas Deus permitiu que ele fosse e fechou a boca dos leões. Aqueles leões estavam com fome, irmãos, mas não tocaram num fio de cabelo de Daniel. Deus entra no deserto com a gente. E esse deserto nos faz fortalecer a fé. E eu queria entrar num último ponto, que é, eu deixei a cereja do bolo para o fim, que é impossível você falar de fé sem citar João 3,16. Um versículo que a gente sabe de cor, de trás para frente, um versículo que na verdade resume a Bíblia inteira, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para todo aquele que nele crer. Para todo aquele que nele crê. Não tem atalho para a salvação. Não tem. Não tem portinha dos fundos para entrar no paraíso. É só uma porta. A porta é estreita, passa um por vez e tem que acreditar. Tem que crer em Cristo, senão não entra. É o que nos salva, o que vai fazer a gente entrar na terra prometida é a crença em Jesus Cristo.
Então, esse versículo maravilhoso vai ficar para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que maravilha. Se nós crermos, nós vamos passar pelo deserto e vamos entrar na terra prometida. Como o povo de Israel não creu, viu, apesar de todos os milagres, não creu, mas Josué e Caleb creram e entraram. E tem mais um texto que é uma continuação que eu preciso falar, que diz o seguinte, está lá em Gálatas no capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei, você não será justificado. O que é ser justificado? O que é ser justificado? Por que a crença em Jesus Cristo nos justifica? A questão aqui é que nós, como pecadores que somos, nós, na nossa condição de pecadores, não temos como entrar na presença de Deus e viver. Não temos. Mas a morte de Jesus nos dá a condição necessária para isso. Porque Jesus justifica-nos. Jesus chega para Deus e diz: Senhor, Pai, eles agora estão limpos. Eu os lavei com o meu sangue, eles creem em mim e eles podem entrar. Então, quando você lê essa expressão na Bíblia, que Jesus o justifica, quer dizer que Jesus o torna limpo. Jesus lhe dá a condição necessária para então entrar na presença de Deus. Do contrário, você não poderia entrar. Mas com a morte de Cristo, nós podemos entrar. Nós sabemos que a morte de Cristo, ela é suficiente para salvar a humanidade. Mas nós sabemos que nem todos serão salvos. Mas aqueles que crerem em Cristo Jesus como seu Salvador e como seu Redentor, esses entrarão no reino de Deus. E aí eu retorno àquele último texto, quando o Pai chega para Jesus e diz: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda com a minha incredulidade. Eu preciso de ajuda com a minha incredulidade. Às vezes eu fico pensando, irmãos, agora ainda mais em épocas de pandemia, às vezes a gente fica em oração por pessoas que a gente conhece, que estão enfermas ou estão entubados, e a gente ora, orações sinceras, irmãos. Oramos, choramos, fazemos jejum às vezes, e aí aquela pessoa finalmente sai da UTI, para a honra e glória de Deus. Sabe o que acontece? A nossa fé vai lá no céu, vai lá no topo, é 100%, pensa naquela bateriazinha do celular ali, vai lá no 100%, mas tem vezes em que a gente ora, jejua, e de repente Deus decide levar aquela pessoa. Aí o que acontece? Eu sei como é, irmãos, a nossa fé dá uma fraquejada, já não está mais em 100%, já está em 80%, e aí acontece mais alguma coisa naquela semana, e já baixa mais um pouco, é a nossa batalha, irmãos. Mas a Bíblia nos instrui de que nós devemos fazer o quê? Recorrer a Cristo. Chegar: Senhor, a minha fé está fraca, Senhor, me ajuda com a minha fé. O ato de oração já é por si só um ato de fé, senão você não estaria orando, mas é o que aquele pai disse: eu creio, mas eu estou fraco, eu preciso que o Senhor me ajude com a minha incredulidade. Então essa deve ser a nossa oração. A gente não pode bater no peito e dizer assim: eu tenho fé. Às vezes nós sabemos, nós como os cristãos sabemos, nós estamos em batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Às vezes você está no silêncio do seu sofá lá sentado, as pessoas passam, vê você numa boa, mas lá dentro a gente está em batalha espiritual. A gente está pensando: Senhor, tira esse pensamento tira, Senhor, esse pensamento, isso não provém de Ti. A gente sabe, a gente luta. E Jesus está
aqui nesse episódio, Jesus está recebendo aquele pedido daquele pai. E aquele pai está sendo sincero com Jesus. Eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. A gente tem que colocar isso em prática, irmãos. Não há outra pessoa, não há outro ser a recorrer. Quando a gente precisa fortalecer a nossa fé, é só Cristo Jesus que vai fortalecer. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que a gente saia daqui essa noite com essa certeza, irmãos, de que toda vez que nós sentirmos a nossa fé fraquejar, quando você olha lá na bateria da sua fé e ela não está no 100%, isso é normal, mas é o momento de você se humilhar, de você entender que você necessita de Cristo para continuar firme na fé. Firme na fé. Sem Cristo nós não vamos ter fé. Certo, pessoal? Então eu gostaria, antes de terminar, antes de voltar para o meu lugarzinho, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu vou fazer uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, ó Pai querido. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem em algum momento de nossa vida, Pai, o Senhor nos fez entrar no ciclo virtuoso da fé. E hoje nós temos fé nesse Cristo Jesus. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor olhou por nós. O Senhor mandou alguém falar de Cristo para nós. E nós fomos impactados com isso. E hoje estamos aqui. Eu peço, ó Pai, humildemente, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, ó Pai, e que nós possamos ter coragem e perseverança para falar de Cristo para as outras pessoas, ó Pai querido. Por levar Cristo para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter a fé que nós temos, ó Pai. E por favor, Pai, cuide da manutenção da nossa fé. Nossa fé tem altos e baixos, ó Pai, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Ainda assim nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, ó Pai. Então nós pedimos encarecidamente, Pai, cuida da nossa fé, cuida da nossa incredulidade, ó Pai, cuida da nossa vida, ó Pai. Nos dê cada vez mais fé, Pai, e um dia queremos estar com o Senhor aí no céu. Queremos, Senhor, atravessar esse deserto e estar aí na Nova Jerusalém, louvando o Senhor de todo o coração. Ó Pai querido, muito obrigado. É isso que peço e agradeço no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E assim, irmãos, nós chegamos ao término desse culto, agradecendo a Deus pelo privilégio, agradecendo também ao nosso irmão que trouxe o recado de Deus. E não esquecendo, a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não esqueça, sem fé é impossível agradar a Deus. Assim nós chegamos ao término do culto. Vão em paz e que a comunhão de Deus, Pai e Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.